Olá, alunos e alunas do quarto ano, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Vivian, sou professora de História e na aula de hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre a industrialização no Brasil. Então, só para a gente retomar, você pode acompanhar esse conteúdo lá no volume 3 do seu material didático de História, no capítulo 6, mais especificamente na aula de hoje, entre as páginas 19 e 25. Então, vamos começar a aula. Antes de tudo, vamos retomar rapidinho lá o que a gente viu no nosso último vídeo sobre a industrialização no Brasil. Então é muito importante a gente lembrar que a industrialização aqui no Brasil, ela aconteceu com o dinheiro que veio da venda do café. O café que era o nosso principal produto de exportação, de venda para outros países. Então, com o dinheiro de toda essa venda do café, ele foi investido na construção das indústrias, das fábricas. Também é muito importante a gente lembrar que nessa época muitos imigrantes, ou seja, muitas pessoas de outros países, principalmente lá dos países da Europa, vieram aqui para o Brasil e muitos estavam trabalhando como operários nas fábricas. Também é importante a gente lembrar que junto com a chegada desses imigrantes para trabalhar nas fábricas, a gente também tem a migração das pessoas que moravam no campo e que foram em direção às cidades em busca de trabalho. Isso porque as fábricas elas ficavam nas cidades ou no entorno das cidades. Então a gente vai ter uma chegada de um grande número de pessoas para as cidades. Com a chegada de um grande número de pessoas para a cidade, a gente vai ter então um crescimento populacional e também a urbanização, ou seja, o crescimento das cidades. Com essa urbanização, a gente também vai ter um maior investimento na infraestrutura das cidades, ou seja, nas estradas com paviamento, nas calçadas, nas redes de água, luz e esgoto, também nos meios de transporte. Nessa época vai ser muito popular o investimento em bondes, que vão ser utilizados para o transporte dos operários das suas residências até as fábricas onde eles vão trabalhar. Então essas são algumas características, algumas questões importantes desse processo de industrialização no Brasil que você tem que lembrar aqui para a nossa aula de hoje, onde a gente vai falar um pouco sobre qual era a condição de vida desses operários, então dessas pessoas que trabalhavam lá nas fábricas. Então, dando uma olhada nessa imagem que está aparecendo aqui na tela, a gente pode ter a ideia de que a condição de vida dos operários não era das melhores, como a gente já comentou lá no nosso último vídeo. Eles cumpriam longas jornadas de trabalho, na maioria das vezes sempre em pé. E eles trabalhavam nesses galpões cheios de máquina, então eles trabalhavam em meio a essas grandes máquinas e nesses ambientes que não tinham uma iluminação nem uma ventilação muito boa. Então não eram condições de trabalho boas que eram dadas para esses operários. Lá no início do processo de industrialização, as jornadas de trabalho eram entre 12 e 16 horas por dia. Para você ter uma ideia, hoje em dia, a média de trabalho por dia é 8 horas. Então, algumas pessoas chegavam a trabalhar o dobro por dia do que a gente trabalha hoje. Além disso, eles também trabalhavam nos sábados e em alguns domingos, chegando a ficar sem final de semana. E eles também não tinham direito a férias. Mas mesmo trabalhando o dobro do que a gente trabalha hoje em dia e ainda sem direito a final de semana ou às férias, eles recebiam salários muito baixos. E as mulheres recebiam salários ainda mais baixos do que os dos homens. Então eram realmente condições de trabalho muito precárias. Algumas famílias chegavam a mandar os seus filhos para trabalhar nas fábricas para ajudar na renda familiar. Então essas crianças elas não iam para a escola para poder trabalhar nas fábricas, onde elas recebiam salários baixíssimos também. Também era muito comum que nessas fábricas acontecessem acidentes por conta do maquinário. Então, como você viu nas imagens, as máquinas ficavam muito próximas e os operários trabalhavam em contato direto com elas. Então, era muito comum que acontecessem acidentes. Então, os operários eles tinham que ficar muito atentos, porque se eles sofressem um acidente, eles não iam ter nenhum tipo de assistência e também não iam conseguir trabalhar para receber o dinheiro para ajudar a sustentar a sua família. Então, eram péssimas condições de trabalho que eram oferecidas a esses operários.
Os operários, eles podiam morar nas vilas de operários que algumas fábricas construíam ali ao seu entorno, enquanto para que os operários morassem mais perto do seu local de trabalho, ou na maioria das vezes eles moravam nas cidades. E nessas cidades era muito comum que tivessem cortiços. Cortiço era um tipo de habitação coletiva para aluguel. Então as pessoas alugavam pequenos quartos ou pequenos apartamentos nesse compilado de vários, como se fossem pequenos sobradinhos. Era muito comum que famílias inteiras morassem em pequenos cômodos, então 10 pessoas morando num espaço de 20 metros quadrados. As condições de vida nos cortiços eram muito precárias, algumas vezes não tinham acesso à água nem à eletricidade. E o que essas pessoas, o que esses operários faziam nos poucos momentos em que eles não estavam trabalhando? Bom, eles buscavam momentos de distração, momentos de lazer. Então, muitos dos imigrantes recuperavam aquelas suas tradições da sua terra natural. Então, faziam festas com músicas do seu país de origem, com comidas do seu país de origem. Era muito comum que as festas elas fossem feitas na rua mesmo, então as mais diferentes pessoas podiam participar. Eles também tocavam música, o futebol também era muito popular. A gente também pode pensar no que as crianças faziam nos seus momentos de lazer. Elas brincavam na rua, então podia ser de esconde-esconde, pega-pega, cabra cega, de pula-corda, bola. Então eram essas as atividades que eles faziam nos seus poucos momentos que eles não estavam trabalhando, então nos seus momentos de lazer. Então, como a gente viu aqui, as condições de trabalho dos operários lá antigamente eram muito diferentes das que eles têm hoje em dia. Então, como que aconteceu essa mudança? Como que os operários conseguiram conquistar condições de trabalho melhores e condições de vida melhores? Então, a gente tem que pensar que esse foi um processo que aconteceu de maneira gradual. Então, os operários, os funcionários, os trabalhadores das fábricas, eles foram aos poucos conseguindo reivindicar, conseguindo garantir melhores condições de trabalho e de vida. Então, a gente pode pensar que esse processo ele aconteceu lá já desde o início, com as primeiras greves. Então, lá em 1917, a gente tem a primeira greve que acontece lá em São Paulo. Então, na greve, os trabalhadores eles se recusavam a trabalhar, enquanto os patrões eles não garantissem, não conferissem a eles melhores condições a que eles estavam pedindo, a que eles estavam solicitando. Então, por meio de várias greves, de várias organizações dos sindicatos, que os trabalhadores vão conseguir reivindicar e conseguir garantir melhores condições de trabalho. E com o passar do tempo também foram feitas leis que protegem os trabalhadores. Então a gente tem as leis que delimitam a jornada máxima de trabalho, que delimitam o direito a férias e a final de semana, o direito a um salário mínimo, também a assistência em caso de um acidente no trabalho e também que as crianças não podem trabalhar. Então essas foram leis que os trabalhadores foram conquistando ao longo do tempo e que agora já são vistas como lei e regulam as suas condições de trabalho hoje em dia. Bom, gente, então por hoje é isso. Eu agradeço muito a atenção de vocês até aqui e eu também queria deixar uma atividade para vocês fazerem. Essa atividade consiste de vocês responderem os exercícios lá da página 24 e 25 do volume 3 do seu material didático de história. E não se preocupa, porque se você não tem acesso ao seu material, eu vou deixar aqui no link do vídeo um documento no qual essa atividade vai estar descrita e que vocês podem fazer ela. E eu também convido vocês a assistirem o meu próximo vídeo, no qual eu vou fazer a correção dessa atividade aqui com vocês. Beleza? Então por hoje é isso, gente. Muito obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau!